presidente, quando chega no Planalto, uma das primeiras tarefas que ele se propõe é extinguir órgãos, secretarias, ministérios. Por quê? Bom, parte-se dos critérios que ali são colocados, e acredito que um deles seja o critério da objetividade, do compromisso assumido no programa de governo. No governo Bolsonaro, por exemplo, foram extintos o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, parte do Ministério do Trabalho, o Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, que eu tive a honra de participar do 8º Prêmio de Construção da Igualdade de Gênero. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, o CNCD/LGBT. E uma lista imensa, tá, gente? Eu até falei assim, mas será que eu estou certa? Eu tirei essa lista porque informação, transparência é coisa rara, é pedra preciosíssima, difícil de você achar. Então, temos que fazer um garimpo. Ficar garimpando ali e demora para achar, né? Eu, por exemplo, foram 1000 folhas impressas, mais não sei quantos artigos lidos online para chegar a dizer para você que eu decifrei a charada das agências reguladoras. Aliás, bem dizer, tá tudo ali. Só não vê quem não quer, não só quem não quer, quem não recebeu o instrumental teórico, as habilidades necessárias para analisar, interpretar, compreender. Né? É a escola que dá isso, a educação que dá isso. Né? Mas veja, os órgãos que eu citei que Bolsonaro extinguiu: esporte, cultura, deficiência, LGBT. Então, o critério isso não nos interessa. Isso não interessa. A agenda das minorias não interessa ao meu governo. Não li isso escrito, mas está lá em todos os discursos que ele fez antes e durante a sua gestão. Né? Bom, por que eu estou falando em extinção? O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, Lula também agora extinguiu alguns órgãos. Agora, as agências reguladoras existem, foram criadas em 1995, a partir de 1995, e até hoje não se conseguiu extingui-las. Por que será, gente? É isso que eu vou mostrar. Não vou tentar, não. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Para mostrar para vocês, aí a gente volta no início. O que me motivou a falar sobre essa matéria, sobre as agências reguladoras? Uma frase do jornalista André Trigueiro falou no Estúdio I, abre aspas, historicamente o PT não gosta das agências reguladoras, fecha aspas. Para você entender bonitinho, eu gosto vamos desenhar? Olha aqui, ó. Veja. O historicamente
Vamos lá contextualizar. É na primeira gestão do Lula, 2003. Certo? Então, Lula, quando assume a sua primeira gestão, quando assume a presidência, dos seus discursos, em um de seus discursos, ele faz uma crítica às agências reguladoras. Ele fala o seguinte: Lula vê país terceirizado e ataca agências da era Fernando Henrique Cardoso. Ora, é isso que eu falo para você. Se você simplesmente faz a leitura, ouve, sem um mergulho, sem analisar, sem buscar compreender o que está por trás de cada palavra, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas trabalhoso mais é você lutar pelo seu salário, é lutar por você ter tarifas mais dignas, mais justas. Então é melhor a gente saber por que aquela liderança fala alguma coisa para na hora de votar. Porque tudo isso, gente, na verdade, não é só você compreender a dinâmica dos processos, a dinâmica das decisões, das leis. É você entender que aquela pessoa que você escolhe para te representar durante 4 anos, aquela pessoa vai tomar decisões que vão impactar a sua vida. E aquela pessoa está sempre ligada a um partido, a um ideário, a um conjunto de ideias que vai nortear essas decisões. Então, não é pouca coisa, certo? E aí, sempre eu vou falar, por que eu estou apoiando Lula? Não é por simpatia e empatia, não. Aí você tem aqui a análise daquilo que está sendo colocado, está sendo dito. Por que o Lula fala sobre terceirização? Por que ele ataca as agências? Então, se você não souber o que é liberalismo, o que é neoliberalismo, os impactos, as consequências, as características, você simplesmente vai escutar um jornalista falar PT não gosta e ele logo fala as agências reguladoras são compostas por técnicos, por especialistas concursados. Eu falei isso na primeira ou segunda parte. E como ele não destrinchou essa frase, como é que um partido vai atacar uma coisa tão bem construída, tão bem desenhada? Leva você a dizer, o PT está errado. Mas não é bem assim. Não é. Eu não vou ser devorada. Agora eu espero que você também não seja. Né? Porque o tempo inteiro nós somos levados a manipular. Eu volto sempre a dizer, o fato de você apoiar uma liderança não é você achar que tudo vai sempre ser acertos. Então, infelizmente, o tempo inteiro você tem que estar atento ao que está acontecendo e entender por que aquilo está sendo dito, por que aquela decisão está sendo tomada. É trabalhoso, é cansativo, é amassante, porém é a sua vida social e pessoal que está em jogo. Entendeu? Bom, então nós estamos aí em 2003, primeira gestão do Lula. Segunda parte da frase, o PT não gosta. Quem é PT? O que é PT? PT, Partido dos Trabalhadores. Então, nós estamos aí em 1980, quando é fundado, especificamente 10 de fevereiro
de 1980, quando é fundado o Partido dos Trabalhadores. E é fundado por quem? Por Lula? Não, não só por Lula. Lula, naquele momento, é um sindicalista. Guarde esta informação, para não ficar repetindo que o Lula é burro. Lula é metalúrgico, sindicalista, ou seja, trabalhava lá no ABC de São Paulo. O PT foi fundado em São Paulo por militantes de oposição à ditadura que estava em curso, né? Ditadura militar. Então, foi fundado por sindicalistas, intelectuais, artistas. Lembra do Chico Buarque? Atacado sempre? Lembra Gilberto Gil e outros artistas? Então, artistas e católicos, mas não todos os católicos. Os católicos ligados à teologia da libertação, cujo líder máximo, representante, é Leonardo Boff. Você veja aqui, ó, quantas informações você tem. Pessoas, categorias profissionais, né? Certo? Então, nós temos aqui, ó, historicamente, em 2003, na primeira gestão presidencial do sindicalista metalúrgico Lula, tá? O Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980 pela classe trabalhadora, por militantes contra a ditadura militar. E finalizando a frase do André Trigueiro, não gosta das agências reguladoras. O que são agências reguladoras? Nós aí estamos em 1995. Fernando Henrique, em sua primeira gestão, cria a primeira agência reguladora. 1995 ou 1997, agora eu fiquei na dúvida. Instrumento neoliberal de mediação entre empresas privadas e usuário, que é nós, que é eu e você, cidadão. Fernando Henrique deu continuidade ao processo neoliberal de Estado mínimo, de privatização e controle da infraestrutura pelo mercado, certo? O neoliberalismo é liderado por quem? Pela burguesia, pela classe patronal, pela burguesia. E aí você tem que entender um pouco de Karl Marx. Por que Karl Marx não está morto? Por que Karl Marx está vivíssimo? É Karl Marx, em 1848, bababá, que vai falar sobre o conflito de classes entre o proletariado, que é a classe trabalhadora, e a burguesia. Entendeu, gente? Olha aí, ó. Aqui no esquema você vai ver melhor. Tá? Então, historicamente, o PT vai ser contra qualquer instrumento neoliberal implantado pela burguesia que vai contra os interesses da classe trabalhadora. Captou? Agora nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais, tá? A primeira coisa, eu sempre coloco isso que é importante, são alguns conceitos, alguns termos. Então, o que são agências reguladoras? São instrumentos neoliberais e que tem a ver com o Estado mínimo, onde quem manda é o mercado. Eu estou sendo bem direta e depois você vai ver se vai procurar pesquisar, ver notícias, mas é isso aí, tá? Outra coisa,
a questão da autonomia e independência, que é tão questionada, sobre a questão da ingerência do executivo. Lembra que eu falei na parte 1, na parte 2? Na parte 2, a questão se realmente há ingerência e de que forma essa ingerência ou intervenção do Poder Executivo nas agências reguladoras. Por que se dá isso? Não é de fácil resposta, tá? Então, autonomia e independência são princípios institucionais cujos limites são dados na observância do respeito ao protagonismo nas diretrizes da Presidência da República e seus ministérios, proposto no plano do governo. Então, as críticas que se fazem, e eu estou aqui me atendo agora ao PT, ao governo Lula, tá certo? Quando o Lula critica as agências reguladoras, por que que ele critica? Então, eu acabei de falar essa questão ideológica. O PT é de que partido, é de que espectro político? E o neoliberalismo, os partidos que criticam esse posicionamento, né, do Lula, de que espectro político é? Normalmente é de direita. Normalmente são partidos cujo espectro é o liberalismo, o neoliberalismo, tá? Então, gente, como eu falei, autonomia e independência são princípios institucionais. Né? A instituição tem lá sua autonomia, sua independência. Só que essa autonomia e independência, ela tem que... Não é assim, eu já coloquei isso também, eu estou me repetindo, tá? Você não pode, uma agência reguladora é uma instituição, ela não pode se sobrepor às diretrizes do ministro. As diretrizes e os ministros não podem se sobrepor às diretrizes que é dada pelo presidente, não é? Então, isso tem que ser muito bem visto. Quando você lê uma crítica, o Lula está intervindo, o Lula não gosta das agências reguladoras, ele quer tirar a autonomia, ele quer enfraquecer as agências reguladoras. Não é bem assim, tá? E é uma questão lógica, não é? Você escolheu o presidente. Então, esse presidente, ele segue um plano de governo que é também do seu partido. Então, é importante, eu vou ver se eu lembro de tudo isso, é importante que você veja o plano de governo do partido onde está ali, que é membro, o líder que você está votando. Né? Porque quando você se associa a uma religião, um time de futebol, a um partido político, você se associa porque aquele grupo, aquela instituição tem um ideário, um conjunto de ideias da qual você está sintonizado, né? E aí todas seu pensamento, as suas decisões, o seu comportamento é orientado por aquele ideário, certo? Bom, outra, política tarifária. É conjunto de medidas, regras e normas estabelecidas pelo poder público que delimitam a forma de financiamento da operação desses sistemas e a cobrança de contrapartida financeira por parte dos usuários, que é você, sou eu. Não somos nós que pagamos as tarifas? O nosso telefone, nossa conta de luz, nossa conta de água, né? Então, essa contrapartida deve levar em conta o salário definido nas políticas de emprego e renda. Então, gente, olha aqui. Você tem a agência reguladora e as pessoas, eu acho que não estão conseguindo ver a importância dessa matéria.
Não estão. E aí reclama que a tarifa aumentou, né? A conta de luz aumentou, a conta de água aumentou, mas não faz a associação. O que significa isso? Da onde vem esse aumento? Quem é que aumenta? O que está ligado aos desdobramentos que estão aí embutidos, né? Então, para eles fazerem essa política tarifária, ela tem que estar em sintonia com a política de emprego e renda. Mas está? Não. Então, você tem aí um aumento periódico, que é contratual, eu já falei nisso, né, nas outras partes, das tarifas. As concessionárias querem um aumento, como teve aumento do trem, que eu falei na parte 2, né? A questão do subsídio. Enfim, e aí você não tem aumento de salário como tem o aumento da tarifa. Graças a Deus. Né? Mas eu falei que Lula está na contramão. Por quê? Porque esse sistema liberal, essa orientação, essa corrente ideológica do neoliberalismo foi implantada na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 70. Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e dali, a partir de 90, é implantado aqui com Fernando Collor de Mello. Depois vem Fernando Henrique Cardoso, que competiu com Lula e perdeu, também Collor, né? Lula perdeu para o Collor, depois perdeu para o Fernando Henrique, né? E aí foi implantado aqui, o Collor deu início e Fernando Henrique deu continuidade, criando a primeira agência reguladora em 1996, a Anatel, né? E com a pecha de que as agências reguladoras vieram para regular e para mediar os interesses da empresa privada e os interesses dos usuários. Porém, desde 96, desde a primeira criação, nós nunca vimos o interesse do usuário em primeiro lugar, porque é o usuário que paga a tarifa. Ou então, não vou dizer nem em primeiro lugar, mas que tivesse um equilíbrio de salário, um equilíbrio do lucro, né, e da tarifa. Já falei de tarifa módica, depois você reveja, né? É difícil, por isso eu levei aqui 2 meses sem fazer mais nada, só estudando para poder chegar aqui hoje com tranquilidade e falar tudo isso para você. Para você ter uma ideia, já temos aqui, agências reguladoras. Os Estados Unidos têm 70 agências reguladoras, depois 15 no Canadá, 11 na Argentina, 9 na Dinamarca, 8 no Reino Unido, Austrália e Espanha, 7 agências reguladoras na Holanda, 6 na Alemanha e 6 na Suíça, 5 no Chile, 5 na Suécia e 5 na China, 4 na França e 10 no Brasil. 10 agências reguladoras nós temos aqui. Então, gente, quando você fala em agência reguladora, tem que lembrar que é uma relação, né, com empresas privadas que buscam o lucro. E essas empresas privadas, elas, através das relações comerciais no exterior, há interesses comerciais aí, percebe? Eu não vou me estender nisso, porque é um negócio muito mais profundo do que você possa imaginar. O que eu estou tentando trazer aqui, devagarinho, é o entendimento do que está imbricado
na conta da sua luz que vem cara. Para você entender. Lá no final, o que eu posso fazer, Sônia? Posso fazer nada? Pode. Melhorar a sua disposição na escolha das lideranças. Vereadores, deputados, senadores e presidente que tem a caneta. Né? Que é o presidente que vai escolher os ministros. Né? São os deputados que vão votar as leis, elaborar e votar leis. Então, se você continuar querendo não pensar na sociedade como um todo, nós vamos continuar nesse pesadelo aí. Né? Em 1989, houve uma reunião em Washington, conhecida como Consenso de Washington. Ali foi elaborada uma cartilha a ser seguida por todo o país que quisesse empréstimo e cooperação econômica do FMI e Banco Mundial. Daí, em 1990, ao assumir a presidência, Fernando Collor começa a seguir esta cartilha, que é a implantação do sistema neoliberal e que se consolida no governo de Fernando Henrique Cardoso. Daí vem as agências reguladoras. Então, eu quero dizer para você como é que é essa cartilha. Ela tem 10 itens. Disciplina fiscal, reordenamento nas prioridades dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização do setor financeiro, liberar, manutenção de taxas de câmbio competitivas, liberalização comercial, atração de investimentos diretos estrangeiros, privatização de empresas estatais, desregulamentação da economia e proteção a direitos autorais. A essência do pensamento neoliberal baseia-se na defesa do livre curso do mercado. Veja, nesse momento em que Fernando Collor adere a essa cartilha, a estrutura do Estado é modificada. Ele passa de Estado provedor para Estado regulador e diminui a sua intervenção na economia. É o Estado mínimo. Entendeu? E aí o mercado é que vai dar as cartas. Por isso as dificuldades que a gente está vendo aí, que a gente não consegue entender porque não tem uma escola de qualidade, não tem professores comprometidos, e aí vai. Então, é a defesa do livre curso do mercado, colocando-o como mediador fundamental das relações societárias e no Estado mínimo como alternativa e pressuposto para a democracia. Eu tenho uma live em que eu falo sobre a crítica, a resistência de Lula em relação ao mercado, que eu falo que mercado é esse. Eu vou ver se acho para já colocar aqui para você não ter que procurar. Características do neoliberalismo. O movimento neoliberal defendia a tese de que a crise das décadas de 70 e 80 decorria do mau funcionamento do Estado, evidenciado na falta de efetividade e no crescimento distorcido, além dos altos custos operacionais, do excesso de endividamento público e da incapacidade de se adequar ao processo de globalização em curso, que teria reduzido a autonomia e a capacidade dos Estados nacionais para gerirem suas próprias políticas econômicas e sociais. O Consenso de Washington, ela delineou 10 orientações neoliberais para serem aplicadas pelos presidentes dos países da América Latina como condição para a aprovação do FMI e Banco Mundial
de pedidos de empréstimos e cooperação econômica. O que isso tem a ver com a agência reguladora? Tudo, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos ver essas 10 orientações. Disciplina fiscal, reordenamento nas prioridades dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização do setor financeiro, manutenção de taxas de câmbio competitivas, liberalização comercial, atração de investimentos diretos estrangeiros, privatização de empresas estatais, desregulamentação da economia e proteção de direitos autorais. Não entendi muito bem, mas enfim, né? Mas daí vamos às principais características do que caracteriza o neoliberalismo. Transferência do poder do Estado para o poder do mercado. Essa é a principal. O que é neoliberalismo? Transferência do poder do Estado para o poder do mercado. Grava isso. Grava, porque aí você vai entender tudo que está acontecendo, tudo que você está vivendo. Transferência de serviços públicos para o setor privado. E aí, gente, nessa transferência de serviços públicos, entra a criação das agências reguladoras. Também o desmonte da saúde e educação pública, abrindo espaço para quê? Para os planos de saúde e as escolas privadas. Você já deve ter ouvido ou até participado das manifestações pró-SUS. Na pandemia mesmo, né? A defesa do SUS. Por quê? A troco de nada? Não, gente. Porque há em curso toda essa orientação, essa prática, essa política neoliberal que foge totalmente às políticas sociais. Tá? Outra, redução dos encargos e direitos sociais. De que forma? 2017, o que aconteceu em 2017? Reforma trabalhista. 2019, reforma da Previdência. Tá? Outra, abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais. Com que objetivos? Descentralização da produção e a maximização dos lucros. Como? Desmonte das indústrias brasileiras, das indústrias nacionais. Se a gente for pegar os países aí que está tendo essa política neoliberal, tá? Então, por exemplo, você não tem mais o parque industrial têxtil maravilhoso que nós tínhamos, não temos mais. Outra, globalização. As multinacionais instalam-se em diferentes países em busca de vantagens locacionais que contribuam para a diminuição do custo de produção, melhor acesso às matérias-primas, existência de legislações trabalhistas e ambientais mais fracas. E aí você tem o quê? Você tem a reforma trabalhista e a lei ambiental que tirou a proteção do meio ambiente. Né? Mão de obra barata. Como é que você consegue mão de obra barata? Como é que está o salário, gente? A base, quem trabalha em supermercado, quem trabalha como atendente, qual é o salário? Né? E aí, como é que você consegue colocar um salário baixo? Educação pública voltada para a subalternização, pouco conhecimento para não gerar expectativa de educação continuada e não gerar mobilidade social, mantendo o trabalhador na base com baixos salários. Então, quando a gente vê profissionais nas escolas públicas colaborando com essa política,
é extremamente decepcionante. Decepcionante. É você ficar de camarote, fraudando nota, colocando nota que não existe, né? Não dando aula e outras coisas mais que faz com que o aluno receba o certificado no final do ano sem saber nada. Eu já fiz outras lives sobre isso, é só você buscar lá que você vai ver. E, por último, a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Quais são esses princípios? Propriedade privada, lucro, Estado mínimo, ou seja, não intervenção do Estado. Lei, e aí você pega o Estado mínimo, que virou Estado regulador. Lei da oferta e da procura, livre concorrência e estratificação social, diversidade de classes sociais, ou seja, é conveniente você ter as classes, né, que pega o bolo da riqueza, as classes A e B no máximo, e as classes C, D e E para poder manter essa estrutura neoliberal. Gente, para de criticar as tarifas, para de criticar e começa a conhecer essa dinâmica, porque na hora de votar é que você vai ter que votar em quem está pensando na melhor forma de lhe dar qualidade de vida. Certo? As consequências: desigualdade social, desemprego, economia instável, salários baixos, e aí você vai lembrar 2017, 2019, reforma trabalhista, reforma da Previdência, dependência do capital internacional, principalmente nos países pobres e menos desenvolvidos, e total liberdade econômica. Aliás, eu teria muito mais coisas aqui para falar, mas eu estou me dando por satisfeita. E creio que o complemento desse trabalho será dado por você. Nós vamos pensar juntos, você vai ouvir, vai anotar a sua concordância, a sua discordância, as suas dúvidas e vamos conversar. E aqui eu vou parar por aqui. Mas no apagar das luzes desse trabalho, eu fazendo pesquisa, e como é bom pesquisar bem, eu encontrei artigos do economista Paulo Nogueira Batista Júnior. O pai dele era diplomata, faleceu cedo, aos 64 anos, mesmo nome, Paulo Nogueira Batista. Quem é Paulo Nogueira Batista Júnior? Ele nasceu em 55. Ele foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelo BRICS em Xangai, que hoje está sendo ocupado por Dilma, né? De 2015 a 2017, diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais 10 países em Washington, de 2007 a 2015. Lançou no final de 2019 o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que eu já comprei. Bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e no BRICS, e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata. Esse livro, gente, ó. A segunda edição, atualizada e ampliada, começou a circular em março de 2021. Ele é economista, como eu falei, defende uma política econômica soberana, é colunista da revista Carta Capital e já deu inúmeras entrevistas por Ópera Mundi, para o TV 247.
Então, eu acho que é uma pessoa que tem um currículo, tem uma experiência que temos que considerar. E quando ele faz a análise de governança, vejo seriedade na sua análise e sua ética. E ele vai... Eu vou deixar para vocês na descrição o artigo Lula acerta na economia. Ele vai discerrando aqui, vai avaliando o trabalho. E sabe como é que ele termina? Ele coloca o seguinte: em resumo, Lula está batendo um bolão como economista. Por quê? Então, com todas as falhas, as falhas ocorrerão por inúmeros motivos. Nesse momento, eu diria que não há lentidão, por mais que as pessoas estejam falando, né? Ah, Lula está demorando, pelo amor de Deus. Depois desse desmonte das nossas instituições, da nossa imagem lá fora, eu acho que em 4, 5 meses já se fez muita coisa, já se considerou, já se resgatou muita coisa. Falar de agência reguladora não é um tópico, não é um tema, é a vida nossa de cada dia. É a conta que nós pagamos dia a dia. E como cidadãos comuns, nossa única saída, nosso único dever é escolher quem está administrando o país, nossos interesses pessoais e sociais. Então, gente, qualquer tema que eu falar aqui vai ser sempre... Eu vou sempre terminar falando da questão do voto. Há que haver maior responsabilidade na escolha das pessoas que chegam lá no Planalto, no Congresso, ou seja, em nível municipal, estadual, federal. Vidas estão em jogo. Vidas estão em jogo, a sua, a minha, a nossa. Então, a gente pode acertar sim. Não vai acertar 100% não. Não vai não, porque a gente não conhece. Não dizem que o poder corrompe? Pode acontecer. Mas plano de governo, orientação ideológica, vote sempre pelo coletivo. Ah, mas eu defendo a família. Defenda todas as famílias, inclusive a sua e a do seu grupo. Ah, mas eu acho pecado casamento homoafetivo. Ok. Guarde a sua opinião para você. Sabe aquela coisa, viva e deixe viver? Eu estou falando constitucionalmente, né? Todos nós somos cidadãos e cidadãs. Então, é urgente. A gente não pode continuar na mão de pessoas irresponsáveis. Porque quem votou e quem apoia ainda, quem tem as ideias e as práticas
cujo representante máximo é Jair Messias Bolsonaro, é uma pessoa antissocial. É uma pessoa antissocial. Ah, mas ele desenvolveu o agronegócio. Sim, ótimo, maravilhoso. Mas um presidente não pode pensar só num setor, tem que pensar em todos. Por isso que é difícil a governança. Não se pode pensar na maioria. Tem que se pensar em todos, inclusive na minoria. Principalmente na minoria. Então, eu espero que você tenha compreendido o que significa agências reguladoras, de que forma foi criada, para que foi criada essas agências que comprometem o valor da tarifa no final. Porque não é só concessionária, não. É a concessionária, é a agência, tudo isso tira o dinheiro ali para poder se manter, né, com o nosso dinheiro. Sobre o preço da tarifa, como é feito esse cálculo, eu vou ficar te devendo. Peguei algumas pistas, alguma coisa assim, mas é muito complexo. E até porque isso não teria fim, porque são 10 agências reguladoras, são N concessionárias, e cada concessionária, por exemplo, a Light está aí, agora nós estamos em junho de 2023, a Light está querendo mais aumento, né? E está em negociação com a agência reguladora. Em 2021, em 2007, governo Lula, o IPEA já apontava que a conta de energia pesava mais em famílias pobres. Em 2021, a mesma notícia do governo Bolsonaro. Alta da conta de luz pesa 3,5 vezes mais no bolso do pobre. Em 2007, na média brasileira, famílias que ganham até 2 salários mínimos pagam 3,02% de seu orçamento em energia. Acima de 30 salários mínimos, a conta de luz representa apenas 1,21% da renda. Em 2021, a Maeli Prado, que escreveu esse artigo, ela coloca o seguinte: em meio ao aumento generalizado da pobreza no Brasil, a disparada no preço da energia elétrica vem penalizando principalmente a população de menor renda, que não possui margem de manobra para cortes no orçamento familiar. Dados do IPEA ajudam a dar a dimensão de quanto esses impactos são diferentes. O peso da alta da conta de energia no bolso das famílias mais pobres é 3,5 vezes maior do que o impacto para as famílias de maior renda. Quer dizer, aumentou, né? Era 3,02, passou para 3,5, né? A diferença. De acordo com o cálculo do Instituto, para as famílias de renda muito baixa, a alta da energia elétrica representou 6,9% da variação de preços neste ano. Para as famílias de alta renda, esse percentual foi muito menor de 2%. Ontem, o governo criou uma nova bandeira tarifária. Ontem foi dia 31 de agosto, né? Que esse artigo é de 1 de setembro de 2021. Ontem, o governo criou uma nova bandeira tarifária que, a partir de hoje, dia 1º, irá encarecer a conta de luz em até 7,5%. Então, desemprego quase recorde.
Essa desigualdade no impacto da inflação acontece em um momento em que o Brasil tem a segunda maior taxa de desemprego da história. Segundo o IBGE, o número foi de 14,6% no trimestre encerrado em maio, um contingente de 14,8 milhões de pessoas buscando vagas no país. Quando você olha o mercado de trabalho, a grande fatia de desempregados está entre as famílias de baixa renda, que estão inseridos no mercado de trabalho informal. Esse mercado ainda não voltou. Além disso, o auxílio emergencial que ajudou essas pessoas no ano passado está abarcando menos gente, avalia Lameiras, do IPEA. E é isso então, né? Então, concluindo, conhecer o que são agências reguladoras deve ajudar você a entender toda essa dinâmica neoliberal que está regendo a vida desse país e que cria obstáculo a uma política social, a uma política para todos. Então, quando você escutar na TV os conflitos entre o Poder Executivo e o Congresso, quem está no Congresso nesse momento? A maioria. A maioria que está no Congresso e que está votando contra políticas sociais. Tá? Você tem que entender isso. Tem o dever de entender. Porque não é só a vida, não. É sua vida, é a minha, é a nossa vida que está em jogo. Ok? Então, até a próxima com novos temas e a gente sempre tentando entender o quase inexplicável, porque a falta de transparência, a desinformação impera. Fico por aqui. Vida longa e próspera. Até a próxima. Para você escolher, você tem que ter critérios. E como é que você tem critérios para fazer uma escolha? Você tem que saber o que é política. Você não pode dizer, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, já também fiz um post sobre isso, não vote. Porque a pior coisa é você votar muito errado, né? Você pode não, é quase que faz parte do pacote a gente errar, mas não pode errar tanto, né? Então, para não errar, você tem que analisar, interpretar, compreender, saber política um pouquinho, né? Estudar o perfil do candidato. E uma outra questão importante é você ter a consciência política de que os seus, a sua visão de mundo não pode ser lei. A única visão de mundo que deve ser lei é a visão inclusiva. Se você tem uma visão de mundo excludente, né, onde você exclui certos tipos de pessoa que tem um comportamento, que tem uma orientação sexual diferente da sua, que tem uma religião diferente da sua, você não pode desejar, não pode mesmo, não pode desejar que se torne lei, porque isso é inconstitucional. Eu posso não querer, eu vou sempre me repetir, eu posso não querer aquele tipo de pessoa para minha vida, seja para botar dentro de casa. Agora, pessoas diferentes de mim, elas estão por toda parte. Isso é sociedade. Sociedade significa viver e conviver na diversidade. Se eu vou fazer uma compra no mercado, se eu vou trabalhar numa empresa, né? Então eu vou lidar com todo tipo de pessoas e com todo tipo de crença, com orientação sexual diferente da minha, né? Com origem étnica diferente da minha.
Então, todas essas pessoas são brasileiros e brasileiras. Então, não se pode colocar uma lei para uns, que a lei que serve somente para um segmento, que ela se estenda para todos. Isso aí é inconstitucional, está fora da Constituição.